Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de mim. A paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. Hoje vamos meditar no capítulo 10, versículos 1 até o versículo 8, que nos diz assim: E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, e chegou e aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo enchegado a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disserem faremos, e a ninguém poremos rei. Faze o que for bom aos seus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel, e os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e lhes mandaram a Jezreel. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada da porta, até amanhã. Queridos, conforme vos anunciei na reflexão passada, o que nós vemos neste capítulo 10 é a consumação daquilo que Deus havia profetizado acerca da casa de Acabe, quando este escolhera viver afastado do seu caminho e da sua direção. Nós, sempre quando fazemos escolhas, estas trazem consequências sobre as nossas vidas e, às vezes, ainda, muito depois de o tempo passar, todos se esquecem daquilo que se passou, daquilo que nós fazemos, às vezes acaba sendo esquecido, mas elas estão vívidas diante da memória do nosso Deus. E Deus projetou uma sentença para a casa de Acabe por causa da sua incredulidade, por causa da sua escolha de viver afastado da direção e da vontade do Senhor. E o Senhor então profetizou que ele teria toda a sua casa exterminada. E o que nós vemos acontecendo agora é exatamente isto, quando Jeú é ungido rei sobre Israel. Quando Jeú é ungido rei sobre a casa de Israel, o primeiro desejo que está no seu coração é exatamente de fazer aquilo que Deus havia profetizado. Ou seja, às vezes a ação de Jeú não estava nem no propósito de
atender a uma recomendação divina, mas às vezes uma segurança para o seu reinado. Apesar de o profeta, ao ungí-lo, ter declarado que ele deveria executar essa ação contra a casa de Acabe, uma vez que o Senhor estava se lembrando daquilo que ele havia feito e não havia se consertado diante do Senhor. Então, nós vemos que quando essa sentença chega, a execução sobre a casa de Acabe, sobre a sua família, nós vemos que Deus, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça, ele trabalha o tempo inteiro ao nosso favor, tentando de todas as formas nos resgatar, nos transformar, nos mudar. Mas quando nós insistimos lutando contra a vontade dele, ele acaba permitindo que essas consequências desastrosas venham sobre as nossas vidas. Para isso, basta nós olharmos para a sociedade atual, aonde nós vemos tantas pessoas que vivem afastadas da presença do Senhor, vivendo a vida conforme as suas próprias vontades, e de vez em quando nós tomamos conhecimento de que alguém partiu para a eternidade em uma tragédia, em uma situação às vezes tão dolorosa, mas o pior de tudo não é alguém partir em uma situação como esta, pois assim como uma pessoa que vive uma vida sem Deus, afastada dos caminhos do Senhor, eles são vítimas de tragédias, passam por situações calamitosas em suas vidas, as outras pessoas também, aquelas que servem a Deus, que são fiéis, tementes ao Senhor, estas também passam por calamidades, mas o que faz a diferença não é a forma como nós partimos desta vida, ou seja, não é o meio, não é de que forma nós passamos, mas o que importa é como nós estávamos no momento em que essa mudança de destino aconteceu em nossa vida. Ou seja, se quando essa sentença que veio sobre a casa de Acabe, ela tivesse chegado sobre os seus filhos, ainda que foi uma determinação que estes fossem executados como uma forma de punir ali a família de Acabe por causa da sua transgressão, se estes 70 homens que foram executados pelo rei Jeú, através da sua ordem, eles estivessem em comunhão com Deus, ainda que eles haviam perdido a sua vida material, eles teriam uma vida eterna com Deus. Isso quer dizer que, às vezes, uma semente que nós plantamos, ela pode gerar um fruto que é difícil de nós consumirmos, mas o que é mais importante na nossa vida é a nossa comunhão com Deus. Se nós tivermos comunhão com o Senhor, se nós tivermos uma vida agradável diante de Deus, se nós tivermos convicção, certeza de que a nossa vida foi transformada pelo Espírito Santo de Deus, não importa o que aconteça, ainda que por meio de uma tragédia nós venhamos perder esta vida material, nós temos uma vida eterna com Deus. Nós temos uma vida de alegria diante do Senhor, pois a palavra do Senhor diz que nós não precisamos temer aqueles que têm poder de matar a nossa carne, mas nada pode fazer com o nosso espírito. Nós temos que temer ao Senhor, pois este, além de matar a nossa carne, ainda tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. E isso é o que deve ser o temor da nossa vida. Qual vai ser o destino da nossa alma? Qual vai ser o destino da minha alma? Qual vai ser o destino da sua alma? Algumas pessoas pensam assim, a gente não tem a capacidade de saber. Temos sim, por quê? Porque nós temos a palavra de Deus que nos direciona para nós termos um encontro verdadeiro e transformador com o Senhor, que nos garante que quando isso acontece em nossa vida, nós temos uma vida eterna com Deus. Ou seja, o destino da nossa alma é o céu. Mas essa mesma palavra, ela também nos orienta, mostrando que se nós escolhermos aquilo que desagrada ao Senhor e vivermos em rebelião com Deus, o destino da nossa alma é o inferno. Não é Deus que vai lançar a nossa alma no inferno, somos nós mesmos
com as nossas próprias escolhas. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, fazer boas escolhas e assim termos uma vida direcionada para o céu, para a alegria eterna, para o gozo eterno, pois esta é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que em nome do Senhor Jesus, a graça salvadora do Senhor seja abundante na sua vida. Amém. Deus abençoe, obrigado pela companhia. Até a nossa próxima reflexão.